O buquê de Ingrid, que acabou de se casar com Antônio, caiu providencialmente nas mãos de Rafa Barbosa. Ao ver o que havia acontecido, João Vitor e Pedro Paulo, irmãos dela, fizeram aquela cara de desespero. Devem ter pensado algo do tipo: não pode ser verdade, é um sonho. Não era. Mateus, namorado de Rafa, reagiu completamente diferente. O rapaz deu um grito de glória, como se tivesse feito um gol em uma final de Copa do Mundo, irmãos. Algo parecido acontece com a missão da igreja. Ela provoca as mais diversas reações nas pessoas. E ao longo do caminho, nos impõe as mais diferentes realidades. Ora, estamos sorrindo. Ora, estamos chorando com o que vemos. Às vezes, as pessoas recebem a mensagem do Evangelho com entusiasmo. Mas às vezes as pessoas rejeitam-na imediatamente na nossa cara. É o que tem acontecido através dos séculos. E é o que acontece no texto que vamos estudar nesta tarde. Ainda descrevendo a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Lucas nos coloca aqui, diante das distintas realidades da missão da igreja. Vamos ler o texto, irmãos? Atos capítulo 14, o verso de número 1 registra assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, como seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo,
Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram ali muitos discípulos de Cristo Jesus. Vamos orar por este momento importante do nosso culto? Senhor Deus, nós nos aproximamos da Tua palavra nesta tarde, crendo que, como está registrado nela, ela é inspirada por Ti, sendo assim útil para o ensino, para a correção, repreensão e treinamento dos cristãos para toda boa obra. Tome, ó Espírito Santo de Deus, e aplique-a poderosamente aos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus, a compreender a missão e a viver de maneira digna do Teu Evangelho, seja qual for a realidade em que nos encontramos. Nós pedimos a Tua assistência, ó Espírito Santo, e que em tudo o nome de Cristo seja exaltado nesta tarde. É no nome dEle e para a glória dEle que nós oramos. Amém. Depois de nos falar da igreja missionária de Antioquia e dos primeiros missionários que saíram daquela igreja, de suas experiências em Chipre, Perge e Antioquia da Pisídia, o texto sagrado nos leva agora a outras 3 cidades evangelizadas. E ao fim deste mesmo capítulo, nos convidará a voltar ao ponto de partida. Por agora, enquanto viajamos com Paulo e Barnabé por Icônio, Listra e Derbe, Lucas nos coloca diante das diferentes realidades da missão da igreja. Embora tenhamos uma única e grande missão, ela nem sempre provoca as mesmas reações nas pessoas. Quase nunca nos permite viver as mesmas experiências em todos os lugares e com todas as pessoas. Por mais que não gostemos, a missão que temos nos impõe realidades diferentes. Quais são elas, à luz deste texto que acabamos de ler, irmãos? Usando as próprias cidades como exemplos, eu posso dizer, primeiro, que todos os cristãos vivem a realidade de Icônio, realidade que chamei de êxito e divisão. É o que Paulo e Barnabé encontraram quando chegaram à região da atual Turquia. O texto sagrado registra no verso de número 1, e eu o convido a ler outra vez comigo o texto. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas o texto não para por aí. Lucas continua. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. As duas realidades se apresentam no mesmo episódio. Alguns ouviram o Evangelho e o receberam
imediatamente com algum entusiasmo. Outros ouviram o mesmo evangelho e resolveram rejeitá-lo. O que será que os missionários vão fazer agora? Bem, tendo acabado de chegar a Icônio, Lucas nos diz no verso número 3, que eles resolveram ficar bastante tempo ali. Para quê, Renan? O autor sagrado nos informa: para falar corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Trata-se de uma parceria, irmãos, que sempre dá certo. Pregadores pregam o evangelho da graça de Deus e não do mérito humano. E Deus, por sua vez, realiza maravilhas, como ensina João Calvino, para estabelecer seu evangelho com poder e autoridade. Ainda assim, houve divisão em Icônio. É o que sempre acontece. O evangelho não apenas une as pessoas mais diferentes do mundo, irmãos. Às vezes, o mesmo evangelho divide as mais parecidas também. É o que temos aqui. O autor sagrado registra nos versos 4 e 5. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, povos que não se davam, não se misturavam, agora estão unidos. Com que propósito? Eles querem maltratar e, se possível, apedrejar os apóstolos. Uns ficaram do lado dos apóstolos, outros contra eles. Me permitam um parêntese aqui. Era Barnabé um apóstolo? Não e sim. Não, ele não era um apóstolo no sentido de Paulo, apóstolo de Cristo, no sentido de Pedro, alguém chamado e enviado por Cristo. Mas sim, ele era um apóstolo da igreja, alguém que fora enviado pela igreja de Antioquia para cumprir uma missão. Eis os dois usos do termo que aparecem no Novo Testamento. De toda forma, uns ficaram a favor deles, outros ficaram contra eles. E por isso, quando souberam, Lucas registra no verso 6, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas do Evangelho. O Dr. John Stott, comentando este texto, escreve o seguinte: talvez fossem mesmo refúgios temporários, uma vez que eram cidades mais tranquilas e até atrasadas para a época. Mas em todo caso, conclui ele, aqui também os missionários seguiram pregando o Evangelho, pois nada podia silenciá-los. É o que também deveríamos fazer, irmãos. Você não precisa se espantar com a divisão causada pelo Evangelho. Não deve temer a oposição à pregação. O que deve temer de verdade é o aplauso de todos. É ser querido e aprovados por todos. Infelizmente, porém, isso é exatamente o que pastores, igrejas e muitos cristãos mais ambicionam na vida. Eles querem ser relevantes aos olhos da sociedade não cristã. Querem ser aceitos, querem ser bem vistos,
querem ser queridos e aplaudidos pelo mundo. Se este é o nosso caso, tenhamos cuidado, irmãos, pois talvez estejamos tão parecidos com o mundo à nossa volta, que já não causamos nenhum desconforto no coração das pessoas com quem vivemos. É possível que, tentando adaptar a mensagem para agradar as pessoas, o que na verdade fizemos foi amenizar o Evangelho, diluir o Evangelho. Mas nada há de mais absurdo nisso, ou do que isso. Pois, como escreve o mesmo Dr. John Stott, a cruz de Cristo sempre será um escândalo para o mundo. Portanto, se prega o Evangelho de Cristo, se tem compromisso com este Evangelho, então você deve esperar algum tipo de oposição mesmo. Não deveria se espantar com a divisão que o Evangelho promove. Vai acontecer inevitavelmente. Mas o que fazemos se é o que estamos enfrentando na faculdade, Renan? O que fazemos se esta é a nossa situação em casa? Discípulos de Cristo, sigamos pregando o Evangelho da graça de Deus. Eis um nobre título para o Evangelho, que encontramos nessa passagem: a mensagem da graça de Deus. Foi por isso que os judeus se opuseram aos missionários. Foi esta mensagem que dividiu a cidade de Icônio. E é o que acontece até hoje, irmãos. Nós não pregamos o Evangelho do mérito, da glória ou do esforço humano. Não. Nós pregamos o Evangelho da graça, do poder e da misericórdia do nosso Deus. Eis o Evangelho que temos. Nós não falamos aos homens que temos poder, qualidades, capacidades de nos salvar diante dele. Nós dizemos: Ele nos salvou por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós pregamos o Evangelho de Deus, salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. É o que você recebeu? É o que você gostaria de receber nesta tarde? Mas você consegue abrir mão das conchas do esforço humano, da justiça própria, para receber a linda estrela da graça de Deus? Eu estou pensando naquele pai que, caminhando na praia, encontrou uma linda estrela do mar. Imediatamente ele chamou o filho e perguntou: filho, você quer segurar esta linda estrela? O menino acenou que sim, mas não conseguia, porque suas mãos estavam cheias de conchas da praia. Seu pai insistiu com ele: abra as mãos, meu filho, solte as conchas, e então você vai segurar a estrela. Por mais que o pai tenha insistido, aquele menino não conseguiu. Você vai conseguir? Será capaz de soltar o que acha que pode fazer para conquistar a Deus? Está disposto a declarar que nada tem e que nada pode fazer para merecer a salvação do Senhor? Você vai conseguir abrir a mão nesta tarde para receber o que Deus fez por você em Cristo Jesus? Eu espero que sim. Pois não há outro evangelho, não há outro meio de se achegar a Deus. É pela graça e por meio da fé na obra de Jesus Cristo. Se esse é o evangelho que prega, se esta é a mensagem que você proclama, durma em paz e confie no poder do seu Deus.
Pois assim como ele tinha parceria com Paulo e Barnabé na pregação, ele continua fazendo a mesma parceria conosco, evangelistas. Nossa parte é pregar o evangelho. A parte dele é regenerar os corações. O nosso compromisso é exaltar a livre e soberana graça de Deus. O milagre dele, do Espírito, é fazer nascer pecadores que estão mortos em pecados e em delitos. Você crê nessa mensagem? Então faça como os apóstolos. Siga pregando o evangelho. No tempo oportuno e para a glória dele, o Senhor mesmo vai chamar os seus eleitos. Eles virão atendendo à voz de seu pastor. Creiamos no poder do Espírito Santo, irmãos. A outra realidade que vivemos quando estamos engajados com esta missão, claro que há. A missão também nos apresenta a realidade de Listra. A adoração e protesto. Tudo começa no texto com a cura de um paralítico. Lucas escreve assim no verso de número 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Trata-se de algo semelhante ao que já aconteceu antes na narrativa de Lucas. Pedro, o outro grande apóstolo, que domina a primeira grande metade de Atos, realizou algo muito parecido em Jerusalém. Com isso é como se Lucas estivesse dizendo o seguinte: quer no templo dos judeus, quer no templo dos pagãos, Deus continua poderoso para realizar milagres, e principalmente para salvar os pecadores. O verso de número 11 registra que, ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe os bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Isso é adoração, irmãos. Adoração por medo. Pois não apenas eram Zeus e Hermes padroeiros de Listra, eles também faziam parte de uma lenda que perturbava os habitantes daquela cidade. Diziam eles que no passado não tão distante, os deuses haviam feito uma visita, tomando forma humana. Na ocasião, pediram abrigo a muitas famílias, só uma os recebeu. Os deuses abençoaram esta única família e queimaram as casas de todas as outras. Logo, não querendo viver o mesmo fim, os homens e mulheres de Listra correm para adorar os apóstolos, caso eles sejam mesmo os deuses do passado visitando-os outra vez. Mas será que os nossos missionários aceitarão a adoração? Claro que não, irmãos. Lucas registra no verso 14 que, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, protestando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há.
No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. É um curto sermão de Paulo. Na verdade, é um resumo que Lucas nos dá aqui. Diferentemente do que fez na sinagoga de Antioquia, como vocês ouviram e leram, Paulo não se utilizou de uma passagem da Escritura sequer. Ele se valeu do que nós chamamos de revelação natural de Deus. Ele falou àqueles homens e mulheres a partir do que eles conheciam, do que os camponeses podiam ver com os próprios olhos, a criação, como chamou Calvino, o teatro da glória de Deus. Sem usar um único verso da Bíblia, comenta um pastor presbiteriano, o pregador falou das verdades mais básicas da revelação de Deus. Apresentou um bom e poderoso Criador e depois convidou os pecadores a abandonarem a sua idolatria para adorarem este Deus vivo e verdadeiro. Só que naquela pregação, ao menos aos olhos dos homens, não deu certo. É o que encontramos no verso 18. O historiador Lucas registra, apesar dessas palavras, do que temos apenas um resumo, um extrato. Eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Ou seja, por mais que Paulo tenha pregado, usando a linguagem e os símbolos conhecidos daquelas pessoas, elas não entenderam a mensagem do Evangelho. Não atenderam ao convite que o apóstolo fez. Esta ainda é a experiência que vivemos, irmãos. Algumas pessoas simplesmente não entendem o Evangelho. Por mais que preguemos e falemos, elas não atendem ao convite do Evangelho. Não estou dizendo com isso que elas não respeitam Jesus. Na verdade, quase todo mundo tem Jesus em alta conta nos nossos dias. Alguns o chamam de o maior psicólogo que já existiu. E outros, sem medo, dizem ele é a pessoa mais importante de todos os tempos. As mesmas pessoas usam as passagens mais belas do Senhor, as recortam do Novo Testamento e as usam fora de seu contexto original. Durante a campanha aí nós ouvimos e vimos centenas de versos citados fora de contexto. As mesmas pessoas, no entanto, não conseguiriam viver sob a declaração de que Ele é o único Senhor e Salvador dos pecadores. As mesmas pessoas não conseguem ler as severas advertências de Jesus sobre o destino eterno dos homens. Não conseguem engolir as afirmações categóricas de exclusividade que Jesus fez acerca de si mesmo e de sua obra. Elas querem Jesus ao modo delas. Não aceitam o Evangelho por inteiro. Não recebem a mensagem do Evangelho completamente. Outras, porém, enquanto pregamos a mesma mensagem, curiosamente, são alcançadas pelo que pregadores do passado chamavam de o trabalho secreto da graça de Deus. Foi o que aconteceu a este paralítico do texto, irmãos. Paulo pregou o mesmo evangelho, a multidão de Listra não entendeu.
Mas diz o texto que depois de ter falado, Paulo viu que no coração daquele homem havia fé. É o que por vezes nós, por trás do púlpito, vemos nos corações ou nas faces de quem nos ouve. É o trabalho secreto da graça de Deus. À medida que pregamos, as pessoas esboçam reações. E às vezes nos dão o sinal imediato de que a graça está em ação. Eu espero que ela esteja trabalhando no seu coração agora. Eu oro para que a graça de Deus, por meio da obra do Espírito, esteja lhe presenteando, como diz Paulo aos Efésios, com a fé salvadora em Cristo Jesus. Que nesta tarde, os olhos do seu coração sejam abertos, e você passe de contemplar Jesus como um mero professor de moralidade, para tê-lo como seu único Senhor e Salvador. Que as escamas caiam, e que você deixe de tratá-lo como um homem bonzinho que viveu entre nós, e o tenha por Deus encarnado que veio morrer por você na cruz do Calvário. Agora, se é o que acontece quando você prega, como é que deve responder? Ou em outras palavras, qual deve ser nossa postura diante do sucesso que o Senhor nos permite viver ainda na terra? Algumas pessoas acabam aceitando a adoração de seus semelhantes. Outras concordam em adorar, porque como os habitantes de Listra temem o pior. Cristãos, no entanto, nem morrem de medo dos homens, nem exigem a adoração de seus semelhantes. Cristãos aproveitam as oportunidades do sucesso para convidar pecadores à adoração daquele que é digno de louvor e glória para todo sempre. Será que é o que você tem feito nas oportunidades que Deus lhe tem dado no trabalho? Muitas pessoas que conhecemos estão presas a algum tipo de falsa adoração, irmãos. Vocês sabem disso e eu também. Elas adoram por medo. Elas adoram o dinheiro, porque não têm fé em Deus. E pensam consigo mesmos: sem o dinheiro eu não tenho segurança. Elas adoram pessoas, porque também não conhecem a Deus. E dizem em seu interior: sem ela eu não seria realizado. Sem Ele eu não seria completo. Elas estão prostradas diante de casas, de viagens, de carros, de celular, porque elas não conhecem a Deus. Estão adorando por medo. E neste processo de falsa adoração, elas vão até as últimas instâncias às vezes, tentando manipular as divindades, tentando aplacar a ira delas, tentando obter o que querem dos falsos deuses contemporâneos. Acabam por sacrificar o que tem de mais precioso na vida. Alguns cristãos, a igreja, e os demais, família, esposa, filhos, esposo, amigos, no altar de falsos deuses. Não é o que acontece na adoração de Jesus Cristo. Ao se voltar dos falsos deuses para o Deus vivo e verdadeiro, como Paulo colocou diante daquelas pessoas, os nossos semelhantes são libertos do medo, irmãos, porque são apresentados a um Deus bom e maravilhoso.
O nosso Deus não precisa ser manipulado. Ele tem tudo de que precisa. Ele não espera ser comprado. Ele não quer ser reverenciado por você por medo. O Senhor deseja ser adorado simplesmente porque é bom. E a bondade dele está de maneira especial e escancarada, revelada na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não são os homens que compram a Deus através de barganhas e sacrifícios, irmãos. À luz do Evangelho de Jesus Cristo, é Deus que compra pecadores. É Deus que os resgata através do inestimável sacrifício do Cordeiro. É por isso que estamos aqui nesta tarde. Não estamos aqui adorando a Deus porque temos medo dele. Nós estamos adorando a Deus aqui porque somos gratos a ele. Não estamos aqui reunidos para cantar a Deus na expectativa de que vamos receber alguma bênção. Porque fazemos isso? Não, nós estamos adorando porque já fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Não é uma troca, irmãos. É uma resposta de gratidão. Essa tem sido a sua pregação. Você tem se ocupado com o evangelho da graça, da bondade de Deus. Para encorajá-lo neste caminho, eu quero destacar ainda, à luz deste texto, que João Calvino chamou em suas institutas de semen religiones, ou semente da religião. Notem isso. Embora os habitantes de Listra não conhecessem o nosso Deus, eles tinham alguma noção da existência do Criador. É o que todos os seres humanos evidenciam ainda hoje. Até aqueles ateus militantes. Até aqueles que fazem de tudo para reprimir esta ideia. Em algum momento da vida, todos ficam sabendo que há algo. Existe alguém por trás da criação. Logo, estou dizendo isso para que você se sinta mais tranquilo. Você não precisa fazer PhD em pregação para entender o ser humano. Você não precisa fazer sociologia, psicologia e todos os outros cursos do mundo pensando em entender, compreender o homem. Não. Todos os homens são iguais, segundo a palavra de Deus. Diz Paulo em outro lugar que todos são pecadores. E por isso estão apartados da glória de Deus. Nós não precisamos ler todos os best-sellers do mundo, como ouvi recentemente de um pastor, para compreender as pessoas para quem pregamos. Você e eu sabemos que o garçom que nos serve no restaurante e a pessoa com quem trabalhamos de segunda a sexta, ambos são pecadores. Sem Cristo estão apartados de Deus. Mas nós também sabemos que apesar da queda, há neles centelhas, fagulhas, lampejos da verdadeira adoração. O que você precisa fazer é ajudá-los. O que eu preciso fazer é auxiliá-los, convidá-los a abandonarem aos falsos deuses e a se voltarem para o Deus vivo e verdadeiro que se revela em Cristo Jesus. Como é que a gente faz isso? Simples, o próprio Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a Cristo que você precisa pregar, meu irmão. É o evangelho que devemos proclamar de domingo a domingo, pois nós sabemos, é mediante a pregação do evangelho que nasce fé no coração dos pecadores. O que pode nos ajudar, no entanto, é a abordagem diferente que Paulo nos mostra aqui. Ele não altera a mensagem, obviamente, é o mesmo evangelho. Mas ele altera o método. Ele não parte da escritura do AT, as pessoas não conheciam.
Ele parte dos céus e da terra. Ele parte de onde elas estão. Eis um bom conselho. Nem sempre a melhor evangelização começa pela Bíblia, com versos bíblicos sendo citados. Você pode começar onde as pessoas já estão. Quais são os falsos deuses delas? O que as move de segunda a sexta? O que as escraviza? Com que essas pessoas têm se frustrado semana após semana, ano após ano, com falsos deuses? Estão esperando demais do dinheiro, demais do sexo, demais da família, demais do mundo, demais do governo. Todos são idólatras, na essência. Mostre-lhes a fraqueza de seus falsos deuses e chame-as, através de Cristo, para conhecer o Deus vivo e verdadeiro das Escrituras. Tome-as pela mão e leve-as a Cristo, ponto. Ele saberá o que fazer. Não foi este o conselho de Charles Spurgeon? Pregando para jovens, ele disse: eis que vejo um leão. Alguns querem proteger o leão, outros querem ferir, matar o leão. Eu não entendo, por que não soltamos o leão? Ele sabe como se defender. Disso ele partiu para a pregação do Evangelho e disse àqueles jovens: por que não abrimos a Bíblia? Por que não soltamos o Evangelho de Cristo Jesus? Ele é poderoso para salvar. Saberá o que fazer no coração dos pecadores. É o que precisamos fazer, cristãos. Pregar o Evangelho em cumprimento da missão. Agora, inevitavelmente, por isso vamos viver diferentes realidades. Mencionei duas até aqui. Mas para terminar, eu ainda posso dizer que todos nós vivemos a realidade de Derby. Derby não é o clássico de Londres, não. Você que é fanático por futebol. Derby, sofrimento e fruto. Este clássico é mais difícil. A primeira parte, de verdade, o apóstolo experimenta ainda em Listra. Lucas escreve no verso 19: então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. A mesma coisa aconteceu em Icônio. De novo acontece em Listra. Mas aqui eles fizeram mais do que fizeram em Listra. Eles foram além, diz o texto, apedrejaram Paulo. O que tentaram fazer em Icônio e não conseguiram aqui, levaram a cabo, a termo. E o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Não lhe é estranho ler isso? Depois de ler que as pessoas estavam para divinizar Paulo. A mesma coisa aconteceu antes com Jesus, o mestre dele. Entrou em Jerusalém sendo adorado. As mesmas pessoas gritaram: crucifica-o. Paulo vive a mesma experiência. Mudança abrupta no ânimo dos pecadores. Ora eles adoram, ora eles querem matar. Ora você é um Deus, ora você é um demônio. Eis o que Paulo vive. Este texto não lhe traz à memória Atos capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado e quando Paulo, ainda Saulo, consentiu, viu com os próprios olhos a morte daquele santo diácono. O que será que lhe passou pela mente naquele dia? Alguns dizem, Mateus, que foi aqui que Paulo teve aquela visão de 2 aos Coríntios. Que foi aqui que talvez ele tenha sido levado ao terceiro céu ou ao paraíso. É possível.
De toda forma, irmãos, o que nós sabemos pelo relato de Lucas é que um milagre aconteceu em Listra. Os homens, depois de apedrejar Paulo, o arrastaram para fora da cidade e o deram por morto. O homem estava acabado. Mas de repente, verso de número 20, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, quem sabe para lamentar a morte dele, o homem se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, foi para um spa, pediu férias, se afastou da missão. Não. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, para fazer turismo. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos de Cristo Jesus. Deus poupou o apóstolo em Listra. E o apóstolo, por sua vez, como o mestre, seguiu cumprindo a missão. Seguiu fazendo discípulos em Derbe, apesar do sofrimento. Será que é o que vamos fazer também nesta semana, cristãos? Discípulos de Cristo Jesus. É o que você vai seguir fazendo, pai, mãe, com os filhos, apesar do cansaço e das lutas da semana. É o que seguirá fazendo com amigos, discipulando, pastoreando, incentivando-os, mesmo conhecendo todas as dificuldades que cercam esta missão. Eu sei, irmãos, não será fácil. Pois, quanto mais perto estivermos do Rei, mais fogo inimigo também vamos experimentar. Você não deveria ficar surpreso com isso. Jesus falou sobre o assunto. Os apóstolos doutrinaram sobre o assunto. Ninguém aqui foi pego de surpresa. Não é novidade. Mas saiba de uma coisa, cristão. Apesar da dificuldade, fazer discípulo vale a pena. Quer um exemplo? Bem, foi nesta cidade, Listra, que Paulo conheceu a Lóide, Eunice e o jovem Timóteo. O camarada foi perseguido, apanhou, quase morreu, mas ali ele fez discípulos. Um deles, em um futuro próximo, seria um dos pastores mais importantes da igreja do Novo Testamento. Será que não é isso que Deus tem reservado para o seu filho? Que hoje lhe apresenta dificuldades. Será que não é algo assim que Deus tem planejado para aquele seu amigo difícil? Que oscila na vida cristã, que ora está firme, que ora se vai. Não desista desta nobre missão. Vale a pena. Façamos discípulos de Cristo Jesus, mesmo que isso nos custe caro, meu amigo. Custou ao Salvador. Para cumprir a missão da redenção, Jesus pagou com a própria vida, meu irmão. Ele não desistiu, não retrocedeu. Foi até as últimas circunstâncias, deu até a última gota de sangue por você e por Paulo. E é por isso que Paulo está fazendo a mesma coisa. Outrora, para usar uma palavra antiga, da revista e atualizada e não da NVI, Paulo perseguia e matava cristãos. Agora, ele não apenas vive, Paulo está disposto a morrer por Cristo Jesus. Esta é a sua vida.
A cruz, símbolo de excruciante sofrimento, sempre estará no âmago do Evangelho. E por que andamos perto dela, se somos cristãos genuínos? Fragmentos, pedaços vão soltar. E mais cedo ou mais tarde vão cortar a nossa carne, ferir a nossa alma, causando-nos dor incomparável, mas também tornando a nossa vida como ela deve ser, cruciforme. Eis a única forma de vida cristã. Cruciforme. Foi para isso que ele nos chamou, não foi? Se alguém quiser me acompanhar, disse Jesus aos discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cruciforme, e depois siga-me. Não foi venham para a vida boa, não foi eu lhes prometo tranquilidade e facilidade nesta terra, não. Negue-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. O rei estava nos chamando para uma guerra, irmãos. Ele nos convocou para uma vida contracultural, que, se levada a sério, vai exigir tudo de nós. Às vezes você vai dizer, é muito difícil, Renan. Eu concordo. Em outros momentos você vai pensar, é impossível. Não é, mas vai parecer. Mas de novo eu lhe digo, valerá a pena. Pois enquanto caminhamos, lutamos e sofremos no calor da batalha cristã, estaremos cada vez mais perto do Rei Jesus. E por fim, como Ele mesmo prometeu, tendo perdido a vida na terra aos olhos dos homens, matado o egoísmo que quer nos dominar e vivido todas as esferas da vida para a glória de Deus, tombaremos e receberemos de Cristo, e por causa dele, vida eterna com Deus. É o que você quer? É por isso que você anseia, cristão. Então volte ao trabalho, mãe discipuladora. Volte ao trabalho, pai discipulador. Volte, cristão, à missão de fazer discípulos de todas as nações, começando no seu lar ou começando aqui mesmo, nesta pequena igreja. E se quer ser encorajado nesta missão, você não precisa ler ou assistir às biografias dos homens incríveis deste mundo. A maioria deles foi motivada por glória pessoal. Olhe para um homem como Paulo, ou para o Senhor da vida dele, como se fosse algo trivial. Escreve John Stott: Paulo e Barnabé partiram para Derbe, como se não tivesse acontecido nada. Mas de acordo com o doutor, era uma caminhada de pelo menos 96 quilômetros. Como o corpo machucado de Paulo pôde resistir a isso? Eu perdi todas as coisas, ou as tenho todas por esterco, para ganhar a Cristo e receber dele o prêmio da vida eterna. Os olhos do apóstolo estavam fitos no Salvador, que não deu o dízimo para salvá-lo, que não viveu parte de sua vida para redimi-lo. Não, Jesus foi à cruz e se entregou totalmente por ele. Paulo está dizendo, eu farei o mesmo.
siga-o. E siga bem perto do único rei capaz de dar a vida para salvar os seus súditos. Ao início da pregação, eu mencionei as reações diferentes de alguns jovens em torno de um mesmo buquê de rosas. João Vitor e Pedro Paulo não se animaram tanto, é verdade. Mateus, porém, gritou de alegria, chamando a atenção de quase todo mundo no salão. Foi festa, viu, Joselma? Cuidado. O pastor André, que estava comigo à mesa, disse: que coisa estranha. É a primeira vez que vejo um jovem fazendo tanta festa porque a namorada pegou um buquê. Sabrina, que estava ao meu lado, disse: pastor, isso é coisa de crente. Esse menino é um servo de Deus. E mesmo não tendo gostado tanto no momento, João Vitor me disse depois que no fundo ele ficava feliz, pois ele via que Mateus cuidava de sua irmã. É isso, irmãos. É com isso que pais e irmãos devem se preocupar. E é também com isso que cristãos na missão devem se ocupar, quer estejamos nesta ou naquela realidade. O cuidado de Deus será sempre certo nas nossas vidas. O Senhor cuidará de nós em Icônio, em Listra e em Derbe, como o pastor do Salmo de número 23. O Senhor estará conosco nos pastos verdejantes, estará conosco à beira das águas tranquilas, mas jamais nos deixará sozinhos, enquanto atravessamos os vales mais escuros desta vida. O bom pastor, Jesus Cristo, é melhor do que qualquer circunstância ou realidade de nossa experiência terrena. Sendo assim, seja qual for a sua nesta tarde, aproveite o momento para desfrutá-lo, para se aproximar dele, e depois siga-o. Mesmo que o caminho esteja apontando na direção do Calvário, pois depois dele há um túmulo vazio, cristão, e uma coroa de glória para todos aqueles que cumprem a missão que receberam do Senhor. Fiquemos de pé na presença dele e o louvemos por toda a bondade dele e por tudo o que ele fez por nós.